Filipenses capítulo 1, do verso 12 ao 18. Juntos. Quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que me importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Vamos orar. Pai, nós te pedimos que o Senhor nos ajude nessa noite, como sempre tem nos ajudado, para que Tua palavra ache uma morada em nosso coração, a fim de que possamos compreendê-la com nossa mente e a fim de que possamos vivê-la, Senhor, e colocar em prática ela, descendo para o nosso coração. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos convença, Senhor, nessa noite, de que precisamos ouvir a Tua voz e nos render, Senhor, às Tuas verdades, de que precisamos ser moldados pelo Senhor, moldados pela Tua palavra. Quanto a mim, esconde-me atrás de Tua cruz, e quanto a meus irmãos, desperta-os para ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Ordem e progresso. Essa é a palavra que muitos brasileiros falam em relação ao seu país. Há, de certa maneira, em algumas ocasiões, especialmente na Copa do Mundo ou nas Olimpíadas, em que o Brasil se torna aquele povo unido e que lembra desses modos, desses motos, né, dessas frases de efeito, onde muitas vezes expressam o patriotismo da nossa época. Certo que nosso patriotismo não está tão grande hoje, né, principalmente no dia de hoje, quando nós saímos para exercer o nosso voto, exercer nosso direito de cidadão. Muitas pessoas às vezes não têm a ideia de que no Brasil existem ordem, muito menos progresso. Infelizmente, essas duas palavras são palavras que são muito distantes da nossa, de fato, realidade brasileira. Mas, de fato, esse é o tema da nossa bandeira: ordem e progresso. Mas a pergunta é se realmente a ordem faz com que as coisas progridam. De certa maneira, o texto que lemos não diz isso. Ele diz que existe sim progresso, mas nem sempre existe uma ordem aos nossos olhos. Mas aos olhos de Deus, sempre o seu evangelho progride. E o que nós vemos aqui na carta de Paulo aos Filipenses é mais um relato de Paulo sobre como Deus tem conduzido a história dele, as circunstâncias da vida dele e pessoas erradas na vida dele, para que o evangelho seja cada vez mais anunciado, expandido. O que nós vemos nesse pequeno trecho que lemos são pelo menos duas verdades importantes. Essas duas verdades se resumem em duas partes aí. O texto pode muito bem ser dividido em duas partes, do verso 12 ao verso 14, quando nós vemos aí que o progresso do evangelho avança apesar das circunstâncias difíceis que Paulo está passando, e o progresso do evangelho também avança apesar de pessoas difíceis que estão no meio dos relacionamentos ou se relacionando de maneira inadequada, e alguns de maneira adequada com Paulo. Mas o que Paulo está frisando são duas coisas. Deus faz com que o seu evangelho progrida, apesar das dificuldades e apesar de pessoas difíceis. E essas duas coisas que nós vamos ver. A primeira delas nós vamos ver somente hoje. No próximo domingo veremos a segunda. Esse texto, também como os outros, é muito rico para nossas aplicações. Então eu prefiro, como disse aos irmãos, seguir aquele desafio que eu me fiz de falar muito sobre pouca coisa e não falar tudo sobre muita coisa. Então eu quero me desafiar nesse sentido, e por isso eu estou caminhando um pouco mais devagar, como de costume, com os irmãos. E eu queria que você olhasse ou para o slide ou para a sua Bíblia e nós fôssemos estudando esse texto, explicando ele e tirando algumas lições para nós.
A primeira delas, como disse, pode ser muito bem estruturada nessa parte, que vai do verso 12 ao verso 14. Mas a ideia toda de Paulo vai do verso 12 ao 18. Acho que está do 12 ao 17 lá, né? Talvez, não sei. Do 12 ao 18. O que nós vemos aqui, na primeira parte, que é o que eu vou ler com os irmãos e explicar, Paulo diz assim: quero ainda, irmãos, certificar-vos. Espera aí, rapidinho. Quero ainda. O que ele quer dizer com isso? Pensa comigo, ele já falou pelo menos sobre duas coisas. Vocês lembram? Quem estava nos domingos anteriores deve lembrar. Duas coisas que Paulo fez. Primeiro, ele deu graças a Deus pelo fato de ele estar com boas lembranças dessa igreja, aonde essa igreja se associou com ele na pregação do Evangelho. Essa igreja acolhe ele tem certeza de salvação desses irmãos, e ele se regozija no amor que ele tem para com essa igreja. Então ele dá graças a Deus por isso. Em segundo lugar, vemos do verso 9 ao verso 11, que além de dar graças a Deus por essas verdades, ou por essa lembrança que ele tem desses irmãos, ele faz pedidos, e um pedido apenas. Ele pede que esses irmãos cresçam em amor fraternal, amor entre irmãos, a fim de que através desse amor crescente, direcionado pela Escritura, eles possam experimentar uma vida de santidade guiada por Deus, a fim de que possam então glorificar a Deus e servir de glória para Deus. Então Paulo faz isso, dá graças a Deus e ora por esses irmãos, pelo aumento do amor entre eles. Isso que nós vimos nas semanas anteriores. E agora Paulo quer ainda informar esses irmãos, além de informar que ele agradece a Deus pela vida deles, e além de informar também que ele pede a Deus pela vida deles, ele quer mostrar algumas coisas que têm acontecido com ele, para que esses irmãos tomem conhecimento, e uma vez tomando conhecimento, entendam como Deus está fazendo as coisas, apesar das dificuldades. Verso 12, você pode ver comigo, então diz assim: quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. É interessante a gente pensar nisso, porque eles sabem que Paulo está preso. A prisão que Paulo está agora não é igual à anterior, mas eles sabem que Paulo está preso. E Paulo está dizendo: apesar do momento em que estou, do local em que estou, o Evangelho continua progredindo. E ele quer mostrar isso para os irmãos. O que me tem acontecido, apesar de eu estar preso, o Evangelho continua avançando. E interessante, essa palavra progresso, porque essa palavra progresso, ela era usada para descrever um processo militar. Lógico que hoje a gente tem muitas máquinas que podem facilitar isso, mas antigamente, quando não tinha máquina, não tinha essas bitadeiras, essas coisas grandes que tem por aí, como é que eles faziam para avançar no meio de uma floresta, por exemplo? Chamava-se pelotões, homens que pudessem ir derrubando árvores, abrindo estradas, e assim, apesar dos obstáculos, indo avançando com o seu propósito, com a sua missão. Hoje é um pouco diferente. Você pega aquele tanque, tanque de guerra, ou 2 tanques com uma corrente grossa e sai arrastando tudo quanto é árvore, e é um pouco mais fácil, Mas o avanço daquela época era bem mais devagar do que de hoje. Mas interessante é que essa palavra progresso significa avançar, ultrapassando as dificuldades, derrubando as dificuldades. Então, quando Paulo fala aqui, ele está dizendo, querendo deixar claro para esses irmãos, que apesar dele estar preso, a palavra de Deus continua progredindo, ela continua avançando. O que nós percebemos aqui são pelo menos 3 verdades que são importantíssimas para nós. A primeira delas é que nós vemos o seguinte: as situações adversas não podem impedir o avanço do Evangelho. Repetindo, as situações adversas não podem impedir o avanço do Evangelho. E é exatamente isso que está acontecendo com Paulo. Há sim problemas, há sim circunstâncias difíceis, há sim obstáculos e dificuldades, mas nenhum deles foi suficiente para fazer com que o Evangelho parasse. E Paulo quer deixar isso claro para eles. É interessante a gente pensar um pouco disso na história da igreja, porque quando a gente começa a enxergar na história da igreja, fazer uma leitura normal, histórica mesmo, a gente consegue perceber essa verdade importante, não só na vida de Paulo, mas na vida de muitas pessoas. Deixa eu contar para vocês essa ilustração interessante.
Vocês já ouviram falar daquele escritor chamado John Bunyan? Ele que escreveu aquele livro chamado O Peregrino. Quem já leu esse livro? Durante muitos séculos, esse foi o segundo livro mais lido em toda a humanidade. O segundo livro mais lido em todo o mundo foi O Peregrino. Esse cara começou a pregar. E o que ele pregava contrariava o que a igreja naquela época dizia, e na época a igreja católica nesse sentido. A igreja começou a persegui-lo, perseguiu ele e prendeu ele. Quando ele ficou preso, o que ele fazia? Ele subia na janela lá da prisão e continuava pregando, e as pessoas vinham dos seus vilarejos até a janela da prisão ouvir ele pregar. E durante um tempo ele continuou pregando e o pessoal estava incomodado com isso, a igreja pressionou e então pegaram ele e colocaram ele para uma cela lá para trás, no calabouço, onde ninguém podia ver, não tinha janela, não tinha nada. E lá ele passou anos sem ter contato muito com as pessoas. O que foi que aconteceu? Ele começou a escrever e lá foi escrito O Peregrino. Pensa comigo. Eles queriam fazê-lo calar. Corta-se a garganta, acaba-se a voz, mas não cortou-se a mão. E através dos escritos de John Bunyan, o Evangelho foi pregado em muitos idiomas, em muitas nações, através do que ele tinha escrito. O que a gente pode perceber é que não importa o que aconteça, nada pode fazer com que o Evangelho pare. Paulo está deixando isso claro para essa igreja. Ele quer deixar isso evidente na igreja, que eles não precisam se preocupar com a situação que Paulo está vivendo. Porque se ele está vivendo aquela dificuldade, mas mesmo essa dificuldade não pode atrapalhar o plano de Deus estabelecido para progredir no seu Evangelho. Paulo até mesmo disse, em 2 Timóteo capítulo 2, verso 9, estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Quando nós começamos a pensar de que Deus está no controle das coisas, a gente entende que não importa a dificuldade, nada pode impedir o avanço do Evangelho. E isso nos leva então à segunda verdade. Ao invés de impedir, Deus usa as dificuldades para fazer o seu Evangelho avançar. Quando nós começamos a ver perseguição, a gente diz, nós estamos sofrendo alguma retaliação e vamos orar para que isso acabe logo, para que a gente possa pregar livremente. E Deus muitas vezes não faz desse jeito. Pelo contrário, muitas vezes Deus, ao invés de tirar as circunstâncias difíceis, Ele coloca. E Ele coloca justamente porque Ele quer que o seu Evangelho avance. E Ele usa essas dificuldades para fazer o Evangelho avançar. E muitas vezes a dificuldade não é só a perseguição, como no caso de John Bunyan, mas às vezes é enfermidades. Já imaginou? Vocês ouviram falar de Charles Spurgeon? É um grande pregador conhecido no século XIX. Tem muitos e muitos escritos, muitos e muitos sermões, é conhecido como o príncipe dos pregadores. Mas vocês ouviram falar da esposa dele? Não. A esposa dele, logo no início do ministério dele, teve uma enfermidade que impediu ela de sair de casa. E o que foi que ela fez? Se entregou a duas coisas: orar pelo seu esposo e escrever os seus sermões, para compartilhar os seus sermões com pastores leigos. Daí surgiu o que eles chamaram de fundo para livros, aonde através dos escritos ou da copiação dos sermões do seu esposo, muitos e muitos pastores conheceram o Evangelho e continuavam pregando o Evangelho através da educação desses sermões. Deus trouxe uma enfermidade para prender uma pessoa numa casa, a fim de que o seu Evangelho pudesse sair. Você consegue perceber como é que Deus faz isso? Quem diz que uma enfermidade pode ser usada por Deus para, ao invés de prender um cristão, libertá-lo? Pois foi exatamente isso que aconteceu na vida dela. Talvez a liberdade de ir e vir dela tenha sido privada, mas a liberdade do Evangelho não foi. E Deus usou a limitação dela para deixar o Evangelho cada vez mais ilimitado. Paulo chegou a Roma preso. Paulo chegou a Roma não como missionário, mas como prisioneiro.
sem pompa, sem comissão de recepção, sem holofotes. E quando muitas vezes a gente passa então por dificuldades como essas, a gente diz: Deus não está comigo. E Paulo não. Paulo diz: é aí que Deus está. Longe de ficar frustrado com isso, ele diz à igreja de Filipos que todas essas coisas contribuíram para o progresso do Evangelho. Ele não se considerava prisioneiro de César naquele momento. Ele diz lá no capítulo 4, verso 1, sou prisioneiro de Cristo. É Cristo que é meu Senhor. É Ele que eu sirvo. E a cela, a prisão, não pode prender-me. Paulo diz que as coisas que lhe aconteceram uma vez, em vez de desmotivá-lo, ou decepcioná-lo, ou atrapalhar o projeto missionário, contribuíram para o progresso do Evangelho. E embora Satanás tenha tentado contra ele, mas jamais Paulo o considerou como agente de seus sofrimentos. Assim como no caso de Jó, Paulo entendia que se Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Paulo tinha essa verdade patente em sua mente. E por isso, nós entendemos a terceira verdade. As circunstâncias difíceis evidenciam o grau de nossa confiança na soberania de Deus. Quando nós começamos a perceber ou a lembrar dessa verdade, Deus é soberano. Sabe o que acontece no coração de alguém que lembra dessa verdade e encrava essa verdade em seu coração? Seu coração fica quieto, em paz. Em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor está comigo. Nenhuma folha cai de uma árvore sem que o Senhor permita. De maneira que a alegria, a satisfação, a tranquilidade de Paulo não estava atrelada às circunstâncias difíceis que ele tinha, mas o fato dele saber que nada pode impedir o plano de Deus, porque Deus é soberano. Deus é quem estabelece essa agenda de progresso do Evangelho. Paulo certamente experimentou tristeza, ele mostrou muitas vezes lágrimas, ele sofreu decepções, e perturbou-se por certos pecadores que perseguiam ele, fracos, pessoas que estavam, os judaizantes que perseguiam a sua própria teologia. No entanto, nunca parece ter havido um momento de sua vida que, como crente, quando as circunstâncias traziam dificuldades, ele deixava de se alegrar. Tanto é que uma das coisas patentes nessa carta é alegrai-vos. Eu me alegro, alegrai-vos. Eu me alegro, alegrai-vos. Paulo acreditava que não existe causalidade. Não existe coisas do acaso. Deus está governando a história da humanidade. E Ele faz tudo conforme o conselho da sua vontade, em todas as circunstâncias. Deus é soberano. E em lugar de queixas nas suas cadeias, Paulo consagrou a Deus e pediu que as usasse para o avanço pioneiro do Evangelho. E Deus respondeu suas orações. Em Colossenses, Paulo fala: orem, mas não orem para que eu seja liberto, orem para que a palavra de Deus seja liberta, a fim de que eu tenha oportunidade para pregar. Uma pessoa assim não está preocupada com o que vai acontecer com ela, está preocupada com o que vai acontecer com o Evangelho. E é aí que nós percebemos a confiança nossa em relação à soberania de Deus. E nisso trazemos então algumas aplicações pessoais para nós. Um cristão que vive em comunhão com Deus não vive reclamando das coisas difíceis que lhe acontecem. Essa é uma verdade importantíssima para nós, porque nós vivemos num momento em que começa a haver dificuldades. A primeira coisa que acontece com o crente é queixa. Ele se queixa, ele lamuria, ele se faz de patinho feio, ele se faz de sofredor, de que está... Ora, se há dificuldade, porque Deus está no controle. Se não há, Deus está no controle do mesmo jeito. Quando nós começamos a entrar em desespero, em encontrar decepções, a estarmos desanimados quando as coisas não estão dando certo, é porque nós estamos esquecendo de que quem governa a nossa história é o Senhor. Deus é soberano. Você costuma murmurar pelas coisas difíceis que acontecem com você? Você costuma murmurar pelas doenças, enfermidades, tribulações, relacionamentos difíceis que acontecem com você? Pois se você é uma dessas pessoas que vive lamuriando, murmurando das coisas que acontecem,
Deixa eu ajudar você aqui. Isso nada mais é do que uma manifestação de uma desconfiança de que Deus está no controle. A pergunta que a gente faz em momentos difíceis, em coisas difíceis, não é por que, Senhor? Mas sim, o que tu queres que eu faça, Senhor? Porque se o Senhor mandou a tribulação, se Ele permitiu que ela chegasse até nós, alguma intenção Ele tem. E nós temos aprendido em outras cartas que uma delas é fazer-nos maduros, e outra aqui é fazer com que nós possamos testemunhar e confiar nesse Deus em meio às dificuldades. Podemos identificar o tamanho da nossa fé através de nossa satisfação e alegria em Deus quando passamos por dificuldades. Um cristão que vive murmurando das dificuldades é um cristão que precisa colocar os seus óculos espirituais para conseguir ver o plano de Deus na história da humanidade e na sua história. Deus não esqueceu de você e por isso você está passando por dificuldades. Pelo contrário, Deus tem um plano ainda mais excelente do que fazer com que nós passemos por facilidades. E o plano mais excelente dele é glorificar o seu Filho e usar você em momentos difíceis para proclamar o seu Evangelho. Por quê? Porque Ele é soberano. Deus é soberano. O aumento do murmúrio de um cristão não é sinônimo de aumento de dificuldades, mas é sinônimo de falta de comunhão com Deus. Eu nunca vi um cristão que tem essa comunhão com Deus ficar lamuriando o tempo todo, ficar murmurando o tempo todo, se lamentando o tempo todo. Eu nunca vi. Todas as pessoas que eu consegui perceber um crescimento e uma maturidade espiritual, ao invés do lamúrio, ao invés do murmúrio, em meio à dificuldade, eles diziam: graças a Deus, glórias a Deus, Deus sabe, Deus vê, Deus conhece. E isso é confiar na soberania de Deus, apesar das dificuldades. Tem algo incomodando você hoje? Tem alguma tribulação, alguma dificuldade, alguma enfermidade, algum empecilho que tem feito com que você deixe de lado essa confiança plena em Deus, que retira a sua alegria, retira a sua satisfação, a sua espontaneidade de ser aquele cristão alegre? O problema não está na circunstância, o problema está em você, porque há satisfação e alegria suficiente em Deus, mesmo em meio às dificuldades. Então confie no Senhor. Outro dia eu estava conversando com uma irmã que estava numa situação bem difícil, e ela disse: pastor, mas não sei, parece que não vai haver justiça, não vai haver justiça, não vai haver justiça. Você crê que Deus é justo? Eu perguntei para ela: você crê? Ela ficou calada e disse: não, responda para mim se você crê que Deus é justo. Creio, pastor. Você crê que Deus é soberano? Ela ficou calada e disse: responda para mim se você crê que Deus é soberano. Creio, pastor. Então descanse. Descanse, porque essas duas verdades trazem paz ao coração daquelas pessoas que amam a Deus e que são amadas por Deus. Deus controla tudo, e Deus faz tudo de maneira justa e conforme o conselho da sua vontade. Você tem murmurado constantemente diante das dificuldades? Então preciso dizer isso para você: Deus está lhe chamando para olhar para as coisas com os olhos dele. Você precisa enxergar e aprender que Deus quer usar a dificuldade para fazer você enxergá-lo como soberano. Deus usa dificuldades para fazer o Evangelho progredir, e usa dificuldades para fazer com que o Evangelho progrida dentro de você, na sua mente, no seu coração, trazendo maturidade, satisfação e alegria em você. Então se alegre, porque Ele está no controle de tudo. Amém? Verso 13, nós podemos encontrar mais algumas verdades para nós. Leiam para mim, por favor, verso 13, juntos. De maneira que... Paulo está dizendo que
o Evangelho tem sido usado, o Evangelho não parou, ele continua progredindo. Ele explica um pouquinho melhor isso, de maneira que as minhas cadeias, e aqui é interessante que a palavra cadeia refere-se literalmente à ligação com que se faz uma corrente. Embora ele não estava a escrever esta carta em uma masmorra, como da primeira vez, ele ficou numa masmorra a primeira vez, quando ele foi evangelizar a igreja, ou os Filipos, né? Vocês lembram dessa história? Lá no primeiro sermão ele disse isso. Ele estava lá, começando a evangelizar, expulsou aquele demônio daquela mulher que estava adivinhando, e aí por conta disso, aquelas pessoas perseguiram ele, jogaram no calabouço, deram chicotada nele, colocaram ele lá, então ele ficou acorrentado naquela masmorra, digamos assim, um local escuro, úmido, cheio de rato, barata. Não é um local muito interessante para as mulheres estarem, né? Com certeza. Mas enfim, ele estava lá naquela circunstância, e naquela circunstância então eles começaram, passando a noite, Deus resolveu abrir a cadeia, e aí eles começaram a cantar, cantavam lá, e o carcereiro veio. Quando o carcereiro olhou aquela porta aberta e começou a querer se matar, e disse: não, te acalma que está aqui e tal. E aí Paulo então disse, começou a pregar o evangelho para o carcereiro se converteu. Paulo não estava numa masmorra igual a essa. Paulo estava aqui numa prisão domiciliar. É interessante, hoje quem fica em prisão domiciliar tem que ser político, né? Tem que ser juiz, alguma coisa parecida. Mas naquela ocasião, foi permitido a Paulo alugar uma casa, e ao alugar uma casa, ficava sempre um guarda com ele acorrentado a ele, né? Agora imagina só, Paulo diz aqui no verso 13, que essas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana. E por que ele fala cadeias em Cristo? Porque quando esses soldados que estavam acorrentados com ele, passavam a conviver com ele, cada soldado tinha no mínimo um turno de 6 horas. Agora imagina só você passar 6 horas acorrentado com alguém do seu lado. E aí Paulo o que fazia? Imagina só o soldado olhando, né, Paulo lá, vivendo a vida comum dele, naquele ambiente que ele morava, recebendo cristãos que precisavam de aconselhamento. Aí Paulo fala de Jesus. Aí Paulo resolve então fazer as orações dele. Aí vai orar e falar de Jesus. O guarda está lá e ele está orando. Aí depois aparece então a necessidade de escrever uma carta. Eu vou escrever uma carta aqui, e está lá o amanuense lá escrevendo, e Paulo ditando. O que ele está falando? Falando sobre Jesus. Aí o guarda que passava 6 horas lá, no mínimo ele tinha que ouvir falar pelo menos 4 horas de Jesus. Então imagina só, eles mudavam de turno a cada 6 horas. E tinha mais ou menos, quando ele fala de guarda pretoriana, tinha mais ou menos uns 200 guardas, no mínimo, durante 2 anos. E esses guardas, chamados de guarda pretoriana, eram guardas especiais, eram guardas que eram responsáveis pela guarda de pessoas importantes daquela época. E aí então o que acontece? Paulo está ali, convivendo com eles, dormindo. Eles tinham que dormir, acorrentado. Dormia com Paulo lá do lado, acordava Paulo, tomava um café, quando ia almoçar, ia jantar, dava graças a Deus, falava de Jesus. Era impossível que eles não ouvissem falar do Evangelho. Mas imagina só, se Paulo por algum momento vacilasse no seu testemunho, o que eles diriam? A mensagem não condiz com a realidade. É interessante pensar nisso. E quando Paulo fala que ele está em cadeias e de maneira que toda a guarda pretoriana está ouvindo falar do Evangelho, junto com todos os demais, é porque esses guardas que ouviram falar do Evangelho, e muitos deles se converteram e levavam o Evangelho para outras pessoas, para suas famílias e para os seus amigos. De maneira que o Evangelho estava sendo espalhado. Imagina só, é possível que muitos romanos tenham prendido a Paulo pensando que iriam parar o Evangelho. Pelo contrário, serviram de um ponto estratégico para fazer com que o Evangelho se espalhasse. Além de todas as estradas irem a Roma, muitos soldados saíam da casa de Paulo para falar do Evangelho, convertidos agora. Então ele fala disso. Toda essa guarda ouviu falar do Evangelho, e esse Evangelho tem sido espalhado para outras pessoas. E nisso nós encontramos então pelo menos mais 2 verdades. Primeiro, é que nossa coragem na pregação do Evangelho torna o Evangelho evidente a todos. De novo, nossa coragem na pregação do Evangelho torna o Evangelho evidente a todos. Imagina só, Paulo apelou para César. Apelou para César porque ele estava prestes então a ser condenado. Rapaz, já pensou? Ser condenado por falar de Jesus? Olha a tentação. Não, retiro o que eu disse. Renego tudo o que eu falei. Não quero mais saber disso.
Essa é a tentação que muitas pessoas passam de renegar o Evangelho em meio às dificuldades. Mas Paulo não fez isso. Ele teve coragem. Eu fico pensando em que muitas dificuldades, ao invés de nós enfrentarmos elas, nós recuamos. Eu tenho um aluno, ontem eu estava com ele, um dos meus alunos, ele mora lá em Presidente Dutra. Ele é um pastor, ele não era cego, mas ficou cego durante alguns anos atrás. Não consegue mais ler a escritura, ele agora usa aplicativos para ler, né, para ouvir a escritura. E é interessante como ele sabe tudo no celular. Vai mexendo, para ouvir o sermão. O que aconteceu? Um dos membros da igreja dele, sabe o que ele fez? Que é aluno também junto comigo. Ele lia capítulos gravando no celular. Ia lendo o capítulo que ele estava estudando. Ao ler o capítulo todinho, mandava para ele. E lá ele ouvia. Cara, que interessante. Tem uma memória extraordinária. Eu fico pensando como nós, muitas vezes, quando surge uma dificuldade, ao invés de ultrapassarmos, nós recuamos. Você troca a sua alegria pelas dificuldades? Você investe, você tem conseguido perceber, muitas vezes, em muitas situações, muitos de nós fazemos isso. Ao invés de passarmos pelas dificuldades com alegria, quando nós começamos a passar pela dificuldade, a gente diz: bateu a tristeza. Cadê a coragem? Cadê a confiança em Deus em meio a esses problemas? Ao invés de nós avançarmos presos, nós recuamos para nos livrarmos da prisão. Paulo não fez isso. O Evangelho continua avançando. Não são as dificuldades que nos roubam a coragem. Somos nós que deixamos a nossa coragem em momentos de dificuldades. Portanto, se há algo que nós precisamos orar, eu já disse isso aqui uma vez e digo de novo, não é para que o Senhor retire as dificuldades. Ele mesmo já disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Nossa oração é: Senhor, nos dê coragem. Coragem para enfrentarmos isso, dando um bom testemunho, para que o teu Evangelho se torne notório a todos. Às vezes precisamos, irmãos, de cadeias, para que possamos entender isso. E as cadeias que Deus manda, às vezes não precisa ser um guarda acorrentado ao nosso lado, mas podem ser empecilhos. Algumas mães talvez se sintam presas no lar quando vão cuidar de seus filhos, mas não estão presas. Você não ouviu falar de Susan Wesley? Criou 19 filhos, numa época em que não havia eletrodomésticos nem fralda descartável. Dessa família numerosa vieram John e Charles Wesley, cujos ministérios estremeceram as ilhas britânicas em sua época. Sabe como eles se tornaram grandes pregadores? A mãe deles educou eles, porque tinha que cuidar desse bando de filhos. Talvez muitos de nós não entendamos o papel que Deus nos deu na história do Evangelho. Mas quando nós começamos a pensar em como ser úteis na pregação do Evangelho, a gente começa a perceber que existe sim como nós termos coragem em meio às dificuldades que nos cercam. Os romanos jamais imaginavam que as correntes de Paulo seriam usadas para libertar o Evangelho em todo o Império Romano. Os atrasos em nossa agenda não são os atrasos da agenda de Deus. Nós precisamos entender isso. A interrupção de nossos planos não são interrupções nos planos de Deus. Deus é soberano. E por isso nós precisamos ter coragem. A segunda verdade que eu posso perceber aqui: o bom testemunho em meio a dificuldades é essencial para o progresso do Evangelho. Por quê? O bom comportamento de Paulo em todas as situações, em cada momento, foi essencial para que sua mensagem não fosse contrariada pelo seu procedimento.
Paulo precisava dar um bom testemunho para que a sua mensagem fosse vista como boa. Se houvesse um mínimo de divergência, de dia ou de noite, a partir do alto padrão que ele defendeu, seu companheiro de soldado teria pego ele nessa infração do seu próprio evangelho. O fato de que muitos se tornaram cristãos fervorosos e que a palavra de Jesus foi largamente conhecida por toda a guarda pretoriana, indica como absolutamente consistente foi a vida de Paulo nessa época. E por isso nós precisamos pensar. É por isso que, ao invés de ficarmos com milindres diante das dificuldades, nós devemos nos preocupar em dar um bom testemunho quando estivermos passando por elas. As pessoas estão olhando para a gente. Elas sabem quem nós somos. Nós somos a carta que o povo lê. E muitas vezes o povo lê uma carta não muito boa. Mas Deus chamou-nos para podermos proclamar o Evangelho, não só com a mensagem, mas com a nossa vida. O nosso bom testemunho abre a porta para a palavra. E a palavra abre a porta para a salvação. O que nós precisamos lembrar é disso. As pessoas estão olhando para o nosso testemunho e a hora da dificuldade que elas esperam ver a nossa corajosa confiança. Aquela mesma confiança que Elias teve quando enfrentou os 450 profetas de Baal. Aquela mesma confiança ousada que Davi teve quando enfrentou Golias. Aquela mesma confiança inabalável, aquela mesma coragem que fez com que os apóstolos não se estremecessem em meio às ameaças dadas a eles. É essa mesma coragem, essa mesma perseverança, confiante em Deus, que Deus espera que tenhamos, para que possamos então testemunhar com a nossa vida, a fim de que o nosso testemunho verbal chegue então às pessoas. O bom testemunho, a confiança na ação soberana de Deus, é o maior alto-falante usado para anunciar a verdade do Evangelho. Nosso comportamento é a primeira coisa que as pessoas ouvem antes de ouvir o Evangelho. O que elas veem em nós é o que abre seus ouvidos para que elas ouçam o que nós vamos dizer. E por isso precisamos ter um bom testemunho em meio a dificuldades. Este Evangelho que não precisa de facilidade para avançar, que não precisa de paz para estar tranquilo, que não precisa de força para demonstrar coragem. É esse Evangelho que nós cremos, e é isso que Deus espera que nós tenhamos. Coragem. Coragem porque Deus está conosco, e quando temos coragem, temos um bom testemunho. E a ideia da coragem está muito mais expressa no verso 14. Vamos ler juntos o verso 14? Todos juntos? E a maioria? Parece que existiam crentes que parece que estavam como muitos de nós, acanhados, medrosos, tímidos. Quando viram a perseguição surgir a Paulo, eles então disseram: Paulo está enfrentando a perseguição, vamos enfrentar também. O que nós percebemos aqui nesse verso é que Paulo mostra que a dificuldade, além de abrir a porta à palavra, abriu o coração daqueles que já haviam recebido a palavra, para encontrar neles coragem. Coragem para avançar. Perseverança fiel de Paulo não só foi ganhando adeptos fora da igreja, mas também foi fortalecendo e encorajando os crentes dentro da igreja. O apóstolo traz então, demonstrando coragem e fidelidade durante o seu confinamento, causando na maioria dos irmãos, coragem para pregar o Evangelho, tanto em Roma e mais além de Roma. O que nós percebemos é que eles estavam sendo encorajados. Mas presta atenção como é que Paulo coloca essa ideia de coragem que está sendo despertada neles. A maioria dos irmãos estimulados, leiam aí, onde? De novo, vamos lá. A maioria dos irmãos estimulados, onde? Paulo está dizendo, eles estão sendo estimulados pelas minhas cadeias, mas quem está estimulando eles é o
Deus está usando muitas vezes nossa alegria, nossa satisfação em meio a dificuldades para estimular pessoas para viver o Evangelho e pregar o Evangelho. O que nós percebemos aqui são pelo menos mais duas verdades, e eu queria finalizar com vocês. Primeira verdade é que a coragem na pregação do Evangelho é gerada pelo Senhor. Nós precisamos entender aquilo que Paulo disse na nosso texto anterior: oro para que o vosso amor aumente. Precisamos entender também para que nós precisamos orar para que nossa coragem apareça, porque tudo que temos de bom vem do Senhor. Atos 1:8, vamos ler rapidinho. Conhecido esse texto. Diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Essa foi uma promessa que Jesus deu aos discípulos. Quando o Espírito Santo descer, vocês serão minhas testemunhas. Quem gera em nós confiança, quem gera em nós coragem ao Senhor. Por isso você não pode sair dessa igreja e dizer: agora eu vou ter coragem, porque você não terá. Você precisa dobrar seus joelhos de manhã, de tarde, de noite, quando você tiver tempo, e dizer: Senhor, me dê coragem para falar do Evangelho, para viver o Evangelho em meio à dificuldade que eu estou passando. Você precisa entender que se você não confiar na soberania de Deus, você nunca conseguirá dar um bom testemunho. Porque um bom testemunho é desenvolvido por pessoas que confiam de que Deus é a origem dessa força, dessa coragem e dessa confiança que eles podem ter. E por isso nós precisamos orar. A oração é o meio pelo qual nós entendemos isso. Nós dependemos de Deus. E é através da oração que nós lembramos dessa verdade. É através da oração que nosso coração é alimentado por essa verdade. É o Senhor quem nos faz pessoas corajosas. E se não estamos tendo coragem, talvez seja porque nós queremos viver a vida cristã do nosso jeito, do nosso meio, com nossas ideias, do nosso estilo, e não submetidos ao Senhor. O que nós precisamos pensar, irmãos, aqui é que nós somos dependentes de Cristo para isso. Você ora por isso? Você pede a Deus para que o Senhor seja a sua coragem, seja a sua força lá na dificuldade que você está passando hoje. Você não ora, é hora de orar. É hora de pedir para Deus fazer de você, fazer de mim, fazer de nós testemunhas corajosas que vivem e pregam o Evangelho onde estivermos, que vivem e pregam o Evangelho em qualquer circunstância. O Senhor espera isso de nós. Ele não nos chamou para sermos medrosos. Ele não nos chamou para recuar. Ele nos chamou para avançar. Isso nos leva então ao nosso último princípio. A coragem na pregação do Evangelho estimula outros irmãos a pregarem o Evangelho. Quantos e quantos de nós, ao nos depararmos com a alegria de pessoas que estão passando por dificuldades, não somos estimuladas a estarmos alegres em meio a dificuldades? Quantos de nós? Deixa eu compartilhar essa história com vocês. Talvez você possa ir no YouTube lá, se você quiser, procure lá, Francisco Zapata. É um peruano que já faleceu, tetraplégico, tinha uma doença que desenvolveu desde os 18 anos de idade, mais ou menos. Ficou 20 anos sem poder mexer as mãos, os pés, cego, pastoreando na igreja. Pode? Pode. A esposa dele colocava ele numa maca, inclinada, e ele pregava ali. Para ele estudar, ela lia para ele podia então memorizar os textos e começar a falar. O missionário foi, conheceu ele, percebeu isso, começou então, ficou surpreso com isso e resolveu gravar. Gravou então a palavra que Zapata tinha para dar para os seminaristas que ele ia voltar da Juvep. O que Zapata poderia dizer para eles? Sabe o que ele disse? Não existem obstáculos para nós. Deus não nos chamou para pedir. Deus nos chamou para dar. As dificuldades não existem para nós. Servos de Deus não recuam em meio a dificuldades.
Servo de Deus avança. Esse é um testemunho, se você quiser ver, procure no YouTube depois. Esse é um testemunho de pessoas que tinham tudo para dizer não para o Evangelho. E dizer não, não tenho condições, não posso ir. Mas é justamente as pessoas que dizem sim. Porque Deus usa muitas vezes essas dificuldades para despertar em nosso coração o desejo intenso de pregar o Evangelho, não brincando, mas sim com seriedade, com confiança na sua soberania, com satisfação nele. Deus ama ver-nos satisfeitos com Ele em meio à dificuldade. Deus ama e espera que nós estejamos alegres com Ele em meio à dificuldade. E Deus também espera que nós estejamos prontos a testemunhar essa confiança nele em meio à dificuldade. E pregando também o seu Evangelho mesmo em meio à dificuldade. Deus usa isso para fazer o seu Evangelho progredir. Sabe o que é mais importante do que nosso bem-estar? É o Evangelho. Mais importante do que aquilo que precisamos, queremos, pedimos para Deus, é o Evangelho. Nós precisamos entender que no plano de Deus, nós somos cooperadores, nós não somos os principais. Deus, nós falamos no nosso sermão passado, Deus faz tudo para a sua glória. Tudo que Deus faz é buscando a sua glória. Porque Ele é egoísta? Não. Porque Ele é digno de ser glorificado. E Ele, sendo digno, como Ele é justo, Ele tem que glorificar a si mesmo. E Ele usa tudo e todos para glorificar o seu nome. Pessoas cristãs e não cristãs, circunstâncias fáceis e difíceis, Deus usa para glorificar o seu nome. E uma das coisas que nós precisamos entender é que Ele usa muitas vezes momentos de dificuldade nossa para estimular irmãos a estarem satisfeitos com Ele, quando eles percebem em nós satisfação. Nosso bom testemunho deve ser dado nesses momentos. E você tem tudo o que precisa em Cristo para dar um bom testemunho em meio a dificuldades. Eu quero ler mais um texto para nós finalizarmos. O capítulo 3 de Atos. Eu não vou ler todo o texto, é grande. Mas no capítulo 3 de Atos, Pedro e João sobem ao templo. E aí vem um coxo, pede para eles então dinheiro, e diz: o que nós não temos nem prata nem ouro, o que temos, te damos. E eles curam o coxo. Glória a Deus, aleluia, curamos o coxo, Deus nos usou. Mas depois as pessoas vêm, começam a falar e tal, falam, e aí vem a primeira dificuldade. E a primeira dificuldade é o quê? Pessoas religiosas naquela época não gostaram do que aconteceu e disseram: não preguem mais no nome de Jesus. Aí lá no capítulo 4 nós vemos isso, diante do Sinédrio, diz: olha, não fale mais no nome desse homem. E ele diz: como é que a gente pode parar de falar das coisas que temos visto e ouvido? Não podemos. E o que acontece? Então eles presos, a igreja começa em oração, e uma vez soltos, quando eles vão falar para os irmãos, mostrando tudo o que tinha acontecido com eles, ouvindo isso, o verso 24 do capítulo 4 diz: unânimes levantaram a voz e disseram a Deus e disseram: tu, leiam comigo, tu, presta atenção na primeira frase que eles falam. Quando eles passam pela dificuldade, quando eles passam pela tribulação, eles dizem: Deus, tu, soberano Senhor, que fizestes o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se reis da terra e as autoridades se juntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se juntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, e não contra eles, o qual ungistes, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito pretendiam. Eles sabem que Deus está no controle. Verso 29 diz: agora, Senhor, tira essa tribulação da gente. Agora, Senhor, tira esse momento ruim, essa perseguição que tem surgido entre nós. Não. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede que a teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Quem confia na soberania de Deus em meio a dificuldades, sabe o que faz?
Não pede, Deus, acabe com o sofrimento. Deus, me ajuda a ter coragem em meio ao sofrimento. É assim que o Evangelho avança. E Deus é glorificado em sua vida quando você e eu, quando nós vivemos nessa realidade, tendo certeza de que Deus está no controle de tudo, e Ele quer que nós sejamos satisfeitos, dando bom testemunho e falando dEle, mesmo em meio à dificuldade. Nenhuma árvore, nenhuma montanha, nenhum prédio, nada pode fazer o Evangelho parar. E Deus usa você e eu para isso. Que aprendamos isso. Murmurar é não confiar em Deus. Confiar nele é ter coragem e perguntar para Ele: Deus, o que é que você quer que eu faça nesse momento difícil? Deus, o que é que você quer que eu fale nesse momento difícil? É assim que Deus espera que nós vivamos o Evangelho. Porque o Evangelho progride, apesar das dificuldades. Louvado seja o nome de Deus por isso. Ele faz tudo conforme o conselho da sua vontade. E nós fazemos parte dessa vontade. Então vamos viver de acordo com essa vontade? Amém? Vamos orar.